Olá, pessoal. Estamos aqui no Notícias Agrícolas, na nossa conexão campo-cidade, e hoje nós temos aqui dois convidados extraordinários, né? Dois convidados que... O Antônio Galvão. Antônio Galvão, eu tenho um carinho por essa pessoa muito grande, porque a primeira vez que eu vi o Antônio lá num evento no Mato Grosso, ele me apresentou um casal e uma criança, e falou daquela criança, e era uma palestra que eu estava fazendo, e a partir daquele momento eu falei, aí ele é bravo, é bravo, mas que coração maravilhoso que esse amigo tem. Então, aqui com a gente também, pesquisador da Embrapa, o Leonardo Campos, pesquisador da Embrapa Soja, Goiânia, que participou agora recentemente da expedição da safra, e com a gente aquele economista maravilhoso que eu admiro, aquele gaúcho, Antônio da Luz, aqui com a gente. Antônio, eita, você sabe tudo também aí dos números. E hoje, infelizmente, o nosso ministro, Roberto Rodrigues, está num encontro em Brasília, e o Marcelo está passeando, se eu não me engano, lá pela França, eu acho, por lá, mas está nos assistindo à distância também, e a Letícia também não está aqui conosco. Mas eu queria abrir esse nosso encontro de hoje numa questão que eu vi, inclusive, Galvão outro dia se posicionar, e eu tenho visto muita gente também se posicionar, e o Antônio também é um mestre disso, é com relação a métricas, a números, os números reais e legítimos da safra brasileira, da previsão, do prognóstico. Inclusive, outro dia eu estava com pessoas dizendo, nós precisaríamos ter aqui no Brasil um USDA brasileiro, né? Que a gente pudesse ter melhores números. Então, eu queria começar passando aqui para o Galvão, que é o presidente da AproSoja Brasil, soja, milho, os grãos, e como essa coisa dos números, os números legítimos que a gente tem, os prognósticos, como é que isso impacta e se isso realmente está exigindo aí a construção de um USDA brasileiro. Antônio Galvão, seja muito bem-vindo, prazer que você está aqui com a gente, meu amigo. Seu áudio, Galvão. O seu áudio. Beleza. Boa tarde, Tejão. Aí é um prazer, com certeza, estar aqui em Notícias Agrícolas, nessa conexão campo-cidade. Podemos dizer que estamos falando pessoalmente agora, né? Que faz tempo que realmente, cara a cara, a gente não conversa, e tem uma grande estima por você também, você sabe disso, depois que a gente se conheceu. Marcelo também aí veio agora, já estávamos conversando anteriormente também, andando por Goiás, também vendo os problemas do campo, essa falta de umidade que houve. Antônio da Luz, já reconhecido aí, nosso economista, tem uma vantagem que nunca falta luz, né? Na casa dele, ele dá a luz lá. Então, isso é muito bom. E, com certeza, aí o Marcelo, a Letícia, que era para estar junto com nós aí, para ser que eles vão ter alguma entrada. Tejão, é justamente isso que está nos deixando indignados como produtores rurais. Nós temos uma conexão muito grande através da AproSoja, somos 16 AproSojas, na verdade são 15 que estão realmente ativas, aí temos problema com o Amapá, vocês devem ter acompanhado, está retornando a soja ao Amapá novamente, aí devagar, porque tem um estado que não tem terra, fica difícil dizer que a terra do Amapá é toda da União, e aquele conflito criado em cima da soja em alguns estados, principalmente da Amazônia, e o Amapá é um deles. Nós temos aí 15 AproSojas formadas em todos os estados, a gente tem uma conexão aí de mais ou menos 300 diretores entre essas 15 AproSoja com a AproSoja Brasil, e as informações que a gente recebe, vendo esses números divulgados, com consultoria aí, dizendo no início da semana passada, final da outra, falando em mais de 161 milhões de toneladas. Aí vem outra consultoria, isso privada, com 143 milhões e pouco, aí dizer, e no meio lá com 155, 157, USDA, 155 CONAB, 154 IBGE, enfim, não tem como você poder acreditar em números dessa forma, e principalmente a gente interagindo com o produtor rural, do jeito que a gente conhece, a formação nas nossas chapas, das nossas diretorias, praticamente você tem diretores em todos os estados, em todos os seus campos, em todas as suas regiões. E esse problema aí, que está divulgado, ele acontece, essa falta de umidade, hoje, do Paraná até o Maranhão. Rondônia, um estado que faltou chuva agora mesmo, Roraima, que tem uma safra semelhante à norte-americana, no mesmo período onde a gente fez, lá e tive presente também, no lançamento da safra,
Já a última soja plantada, faltou umidade para eles, tiveram lá problemas também de produtividade na última soja plantada, e os relatos que a gente vê do produtor rural não condizem com a realidade dos números colocados. Por mais aí que uma das privadas veio com 143 milhões de toneladas, ver os relatos e as produtividades e áreas que não foram plantadas, áreas que foram, ela aqui no Mato Grosso, milhares e milhares de hectares, aonde aquele produtor que planta cedo, soja precoce para plantar o algodão, simplesmente eliminou essa área e veio com o algodão direto para poder ter uma produtividade melhor do algodão ainda dentro do mês de dezembro do plantio. Por isso que entre nós produtores rurais, que somos milhares, através das informações coletadas de cada ProSoja estadual, através de seus associados, seus diretores, os números não têm cabimento nenhum daquele R$100 real da nossa safra. Eu estava no sul do Brasil, andei no Rio Grande do Sul, soja totalmente plantada aí, podemos falar um pouco da luz para até falar melhor, acredito que 40%, 50% fora da janela ideal de plantio, muita chuva lá embaixo, alagamento, erosão para todo lado, lixiviação de lavoura que a gente viu lá. Santa Catarina, onde eu recebi uma homenagem lá em Campo Herê, mais de 120 produtores, lá tiveram uma homenagem para a gente. Andamos bastante naquela região de Campo Herê, que vai ser a maior região de Santa Catarina, dizendo a produção de soja, erosão daquelas lavouras plantadas mais cedo, assim, coisas absurdas, se dizer, pelo excesso de chuva. Até eu pedi na reunião se tinha algum produtor que se atrevia a falar que poderia colher a mesma quantidade que ele colheu, dizer a mesma produtividade do ano anterior. Se nenhum. Então, a gente viu feio a questão erosiva. E o Paraná não é nada diferente, porque também teve esse excesso de chuva no início do plantio, região aí, Governador, de Dois Vizinhos, Beltrão, tem uma descia por Cascavel, aqui de Guaíra, sentido Cascavel, ali, Capitão das Marcas, sabe que tudo que é morro, que cabe uma máquina, que ela não toma, tem soja plantada. Então, mais cedo, um processo erosivo grande. E, por azar do Paraná, você pega praticamente 100% dele, estava lá agora, quando no retorno, com a falta de umidade, coisa drástica. Eu nunca vi sol tão quente que eu vi lá em Dois Vizinhos, no meu retorno, também que a gente tem uns parentes. Então, nós levantamos esses números, fizemos essa fala entre nós, chegamos à conclusão que se o Brasil conseguir colher isso, o clima amenizando e ajudando. O Rio Grande do Sul, com essa safra atrasada no plantio, colha bem dentro de uma safra de normalidade, para se chegar aí nesses 135 milhões de toneladas de soja a nível de Brasil. Porque o problema da falta de chuva do Paraná até o Maranhão, como eu falei, até a Rondônia, faltou no Amapá, por mais que era um período diferente lá em cima, e Goiás, o Centro-Oeste, que é um dos maiores produtores, praticamente, esses 3 estados, aqui do Centro-Oeste, na somatória, os 3 com problemas graves de falta de umidade. Então, não tem cabimento se dizer, e esse disparate, como é que é feito esse levantamento para essas empresas para ter tanta diferença? Parece que não é nada, 161 milhões para 143, são 18 milhões de toneladas, isso não representa nada. Como é que se chega nos números tão distantes de uma empresa para outra? E a própria Conab, como trazendo os oficiais, IBGE usa. Então, nós falamos isso aí, com certeza, esse levantamento feito pelos produtores, através concentrado dentro da ProSoja Brasil, e estamos atentos como é que o clima vai se comportar daqui para frente, que a tendência de se produzir menor é muito maior do que aumentar esse número, com certeza, por mais que o clima venha a ser perfeito, vamos assim dizer, daqui para frente. E sem contar que agora, até aqui no Mato Grosso, onde a gente planta e mora, o clima até deu uma amenizada, nós tivemos um momento de excesso de chuva aí na virada do ano, que também tivemos dificuldade, a produtor colhendo 10, 15 sacos de soja com soja variada dentro pelo excesso de chuva. Então, você veja que a coisa está muito difícil, Tejão, e não se comporta esses preços, esses valores, essas safras colocadas a recorde aí, com certeza vem ajudar, que hoje não cobre custo de produção de forma e de maneira nenhuma do jeito que está aí. A quebra geral da atividade agrícola, principalmente quem planta soja e milho no nosso país. Tá certo. É uma diferença gigantesca. Eu queria que o Antônio, nosso economista-chefe da Farsul, e depois ouvir o Leonardo, que está chegando aí de uma expedição. Antônio, qual é a tua visão? Essa coisa dos números, realmente, o treco está mal parado, Antônio? Qual é a tua visão como economista-chefe Farsul? Tejon, acho que o que o Galvão falou, em primeiro lugar, boa tarde para ti, Tejon, boa tarde, Galvão, meu querido amigo de longa data.
muitas vezes tivemos na mesma trincheira, né, tirando bomba para o outro lado. Leonardo Campos, prazer estar contigo, e um especial abraço para toda a nossa audiência aqui, para o Richard Serpa, nosso diretor maravilhoso, todos os amigos que nos acompanham. Olha, esse assunto me lembra, tá? Ele me remete a uma fala que tu traz aqui com muita constância, Tejon, que é a questão do planejamento, né? Do que a gente precisa fazer. Tu sempre questionas, o que a gente precisa fazer para dobrar? O que a gente precisa fazer para dobrar? Onde é que a gente vai estar em 2030? Onde é que a gente vai estar em 2050? O que a gente está fazendo? O que a gente está planejando? Planejamento, raciocínio, indução de processos, né? Não ser o deixa a vida me levar, vamos construir os caminhos para que a gente chegue aonde nós desejamos chegar e não onde o aleatório nos leva. Isso é uma coisa que tu traz muito aqui e eu quero fazer aqui a justiça nessa fala. E o que o Galvão está dizendo, o Galvão conecta totalmente a questão do planejamento, porque hoje, o Galvão talvez concorde comigo, a nossa safra vai ser entre 100 milhões e 200. Só que essa é uma informação que não serve para nada, né? Vai ser entre 100 milhões e 200. Não, a gente não tem mais... ninguém mandou nós sermos o maior produtor de soja do mundo. Ninguém mandou a gente ser. Ninguém mandou o Brasil ser o maior exportador de milho do mundo. Ninguém mandou o Brasil ser o primeiro em produção e exportação de um monte de produtos. Ninguém mandou. Fomos nós que nos colocamos e trabalhamos para ser e exercer esse papel de liderança global. Uma vez sendo, nós temos que nos organizar. Conhecer com mais precisão a realidade dos números da safra, isso é um assunto para ontem. Porque como é que eu planejo se eu não tenho dado? E dado preciso, dado conhecido. Eu não quero aqui fazer uma crítica para as consultorias, até porque eu vejo algumas que são muito sérias e tentam fazer um trabalho muito correto, e tem outras que não têm levantamento de campo, então eu não sei nem de onde saem os dados, de onde é que brota o número que eles estão trabalhando. Mas algumas não, algumas têm observação por satélite, outras fazem expedições, outros fazem rally, outros fazem não sei o quê. Bom, se tenta colaborar com as informações do Brasil, então não quero dirigir críticas a elas. Agora, nós como sociedade temos que ter esse dado. E se nós temos uma Companhia Nacional de Abastecimento, que tem lá um orçamento da casa de 1,5 bi, 2 bi ao ano, 1,8 bi, sei lá, por aí, casa de bilhão ou par de bilhão. Nós temos lá o IBGE, que também faz levantamento de safra, e os dois reclamam que não tem orçamento, mas os dois estão fazendo um redundante trabalho, ou um retrabalho com poucos recursos. Isso não me parece fazer nenhum sentido. Agora, ninguém mandou a gente ser o maior produtor de soja, mas sendo o maior produtor de soja, nós temos que cuidar com essas questões dos números, porque os números que nós levantamos aqui, eles precisam ter seriedade. Se é uma safra recorde, que seja recorde. Agora, se é uma safra quebrada, que seja o número quebrado. Porque tudo que nós dissermos aqui vai influenciar em termos globais. Vai influenciar no preço global dos nossos produtos. Então, a gente tem que ter mais seriedade. Essa questão que tu trazes de nós trazer uma espécie de USDA para o Brasil, me parece que o caminho pode ser por aí sim. O USDA ele é muito mais complexo, ele tem uma série de áreas, ele é o Ministério da Agricultura, né, o equivalente, então ele tem muitas atribuições. Talvez a gente não precise ser o USDA, mas ter a expertise do USDA para levantamento de safra, a gente ter aqui. Ou seja, é análise de campo, é análise de satélite, é o conjunto, é o conhecimento dos técnicos, aproveitar melhor a rede técnica de cooperativas, Galvão. Aqui no Rio Grande do Sul, vou te falar como economista, o dado que eu uso, número 1, se chama Rede Técnica de Cooperativas. É o dado que eu quero ver. Os outros é só para complementar. Agora, a Rede Técnica de Cooperativas, que vem, não tem turma mais qualificada que esse pessoal. O número que eles dizem é o número que é. Então, a gente utiliza muito desse dado. Então, se nós utilizamos aqui, será que não tem outros que podem utilizar também? As cerealistas podem contribuir, as cooperativas, enfim. Eu acho que nós não estamos longe, Galvão, de ter bons números. Nós não estamos longe. Nós precisamos um pouco mais de organização.
Que, aliás, uma é o que o governança, João né? seguidamente tem nos ensinado aqui. É uma governança, não é, Antônio? Porque se não vira realmente. Como o Galvão colocou, 18 milhões de diferença é uma coisa maluca. E o Brasil não pode. É o maior do mundo, não tem condição de ter uma falta de um foco nesse sentido. Eu queria ouvir o Leonardo Campo, pesquisador da Embrapa, Goiânia, que está recém-chegado aí de uma caravana, né? de uma expedição, e com um olhar aí, o olhar do campo. O meu caro Leonardo, o que é que você acha dessa milonga aí dos números, hein? Da inexistência aquele número? Qual é a tua visão sobre isso? Então, Tejão, boa tarde a todos aí, né? Vocês desculpem eu estar transmitindo aqui do carro, mas a correria tá grande. Foi um prazer ter participado dessa expedição e um aprendizado muito grande. Eu vejo que vocês estão falando desses números agora, e nós, claro, um pouquinho a gente teve isso na pele também. Nós rodamos em várias regiões aí do estado de Goiás, né? Quem conhece, nós passamos por Rio Verde, passamos por Catalão, passamos por Jussara, Porangatu, Posse, colado na Bahia. Então, nos deu uma visão bem geral do estado. E, é claro, a gente vê muita desuniformidade. Para vocês terem uma ideia, né? A gente observou, mesmo cultivar plantado na mesma época, o pessoal estava colhendo agora no dia 17 e 18, nós vimos safras, né, que o pessoal estava colhendo 20 sacos, né, em pivô o pessoal colhia 55, né, mas nós tivemos também locais onde o pessoal estava colhendo mais de 100 sacos também, né, por hectare. Então, é uma desuniformidade muito grande, são muitos sistemas, muitas particularidades. É claro que a gente precisa chegar ao número, a gente já tem um embasamento, né? Eu acho que talvez falta refinar um pouquinho mais as metodologias, combinar esse trabalho de campo também, porque isso realmente, às vezes, você precisa ir no local, né? Um exemplo que a gente deu, o pessoal estava falando, olha, no mês de novembro e dezembro, nós tivemos uma situação crítica aqui, de uma alta temperatura combinada com falta de umidade, né? Não chovia. Então, esses fatores foram muito prejudiciais para as plantas que tinham a sua fase de enchimento de grãos, né? De florescimento de enchimento de grãos, que estavam crescendo nessa fase, nessa condição de alta temperatura e também de baixa umidade no solo. Isso acabou afetando demais. E aí, algumas plantas que foram plantadas, algumas safras, algumas lavouras que foram plantadas depois, o pessoal estava no estágio vegetativo, elas sofreram, a gente não sabe em que nível essa combinação de estresse, não sabe o nível que causou, a influência que causou na produtividade, mas a gente viu que houve uma recuperação. Então, se você for, a gente mediu clorofila, né, porque a gente queria saber como é que essas plantas estavam se comportando em relação à fixação biológica de nitrogênio, se elas fizeram uma boa associação ou não com o micro-organismo. E nós vimos que mesmo tendo passado um período de estresse, essas plantas estavam no estado fisiológico muito bom. Então, isso pode enganar. Você chega no local, você acha que vai produzir 55, 60 sacos. E, na verdade, você já passou um período de estresse que pode ter comprometido essa produtividade. E mais, a partir daquele momento, você tem uma planta em florescimento, né, você tem uma previsão, mas você não sabe o que vai acontecer mais para frente. Né? Se tudo der certo aí, com chuvas, estabilidade no clima, a gente espera que colha, vamos supor, 55 sacos, mas nada me garante isso. Você tem a construção da produtividade, ela é muito variável, então qualquer período de seca, nesses estágios que vão ocorrer de agora para frente, nessas lavouras que estão chegando, isso vai ser muito prejudicial e você pode, em vez de 55, colher metade disso, né? E mais, durante essa observação, essa expedição que a gente fez no estado, nós vimos lavouras que estavam plantadas cerca de 10 a 12 dias. Então, uma lavoura que o pessoal estava colhendo na mesma região, e na mesma região vimos lavouras que o pessoal tinha acabado de plantar. Né? O que eles foram fazendo?
por essa situação adversa, foram adiando plantio, e acabaram plantando em épocas mais que não seriam as épocas ideais. E aí você já começa a ter influência na safrinha também do milho, né? A gente começou a levantar essas questões. Então, é uma variabilidade de ambientes e de condições muito grande, né? Nós vimos que o pessoal que tinha uma palhada enfrentava melhor essas condições, a gente buscou outras possibilidades que o pessoal poderia ter para enfrentar essas condições adversas, né? E depois a gente pode até falar disso, mas a verdade é que é uma variabilidade muito grande e que eu acho que essas empresas elas podem começar com uma previsão de produtividade, mas isso tem que ser semanalmente revisado, porque a variabilidade é muito grande. Mas Leonardo, eu estou imaginando aqui, eu me lembrando do Alisson Paulinelli, que dizia: o Brasil tem 6 biomas, mas dentro de cada bioma tem dezenas de biomas. Então, não é fácil, não dá para ser somente com o SDA, viu, Antônio? Aqui o Brasil é bem mais complexo. Mas eu queria ouvir a pergunta que o Marcelo nos mandou. Por favor, Igor. Olá, meus amigos, minhas amigas do site Notícias Agrícolas, aqui diretamente de Tarragona, na Espanha, durante as minhas férias. Eu não poderia deixar de mandar um vídeo para esse momento muito importante, que é a presença do nosso querido Antônio Galvão aí no nosso programa. E eu gostaria de saber de você, presidente, qual a sua visão sobre as atuais cotações da soja e do milho no mercado, porque na nossa percepção, os órgãos oficiais como o SDA, CONAB e IBGE ainda não conseguiram captar o tamanho das perdas que houveram na safra brasileira. Queria a sua percepção em relação a isso. E uma outra pergunta, como você vê a existência de 2 órgãos oficiais no Brasil, CONAB e IBGE, fazendo previsões de safra? Será que isso não confunde um pouco o mercado? Será que um país com tanta limitação de recursos financeiros tem que ter 2 institutos dentro do governo fazendo o mesmo trabalho? Será que não poderia existir uma otimização desses recursos para que a gente tivesse, inclusive, mais precisão nessas previsões? Um abraço a todos e até segunda-feira. Muito bem, vamos ouvir, Galvão, sua visão. Tejon, só antes eu quero lembrar, tá, que o Marcelo gravou o vídeo antes da confirmação do Leonardo, que como nós estamos todos estamos acompanhando, tá gentilmente participando do programa, fazendo um esforço dentro do carro, por isso que o Marcelo não saudou o Leonardo na sua pergunta. Tenho certeza que o Marcelo está nos acompanhando lá. Com certeza, cumprimentar aí o Marcelo. Aproveita bem as férias aí, Marcelo. Toma um vinho lá na Espanha, que diz que tem vinho bom. Eu vi ele já lá meio casacado, sinal que está com ambiente bom para o vinho, né, Tejão? Eita, bom. Esses valores, como eu falei anteriormente, hoje praticado aí no campo, você veja que aqui hoje na região de Sinop, vamos falar aqui do eixo da 163, fala-se até abaixo de R$100 a saca de soja. 96, 97, para quem tem entrega imediata, aí chega aí na casa dos R$100, não tem conta que pague, não tem investimento que dê conta, isso cobre custo de produção. Imagine como é que fica a situação do arrendatário e todo mundo tem investimento. A nossa atividade é muito caro o custo de investimento. O preço que foram as nossas máquinas agrícolas, baseado no preço que você vendia soja 2 anos atrás, 1 ano e pouco atrás, então você veja que essa situação é grave. Já tinha colocado anteriormente, o que esse produtor vai fazer para saldar suas dívidas? Com certeza vai ter que alongar, vai ter que achar uma forma, só que os números que a gente mais ou menos tem conhecimento, a grande maioria desses números que vieram para a agricultura, ele está ligado com bancos privados ou ele está ligado com a iniciativa privada de alguma forma, seja no barter, na troca, que essa é outra luta antiga nossa, que os nossos contratos hoje, que são feitos de venda futura, ou seja, eu acredito que é uma das coisas que acabou segurando o preço da soja, que o produtor rural não quer mais vender antecipado, porque o risco de ter um problema de safra fica único e exclusivamente nas costas do produtor rural.
Nós já tentamos, de toda forma, dentro desses contratos futuros de venda, onde a empresa não coloca um centavo, simplesmente é uma negociação, vim cobrar o achalte depois do produtor rural que teve uma intempérie climática e não conseguiu cumprir com aquele contrato. Então, você veja que tanto quem vende sabe que ele pode ter intempérie climática, sabe? E o que compra daí, nós sabe que também pode ter intempérie climática, que aquele produtor não pode entregar, pode acontecer algum problema aí, como aconteceu no Rio Grande do Sul, quantas secas já tem lá, Antônio da Luz? São 4 seguidas, né? Esperamos que nessa agora, que realmente o clima não mude lá embaixo, que consiga aquele produtor rural, especialmente do Rio Grande do Sul, que tenha uma safra dentro da normalidade. Mas com esses valores, ele vai conseguir pagar o investimento que ele deixou de pagar das últimas secas que ele não cumpriu, os achaltes, o que ele ficou devendo para uma empresa que não colocou um centavo. Os dois lados sabem que tem risco. Então, esse risco ele tem que ser dividido entre as partes de quem compra e de quem vende. Essa é uma luta antiga nossa, como produtor rural e como representante de entidade. Então, nós estamos vivendo um momento, estamos em cima do fio de navalha, que não se sabe como é que o produtor rural vai sair dessa. Porque a grande dívida hoje não é mais com bancos públicos. O nosso Estatuto da Terra, lá que onde você tem direito a alongar a dívida, é muito pouca conta. E a questão, quando ele coloca a Conab e BGE, um país aí que vive reclamando de recurso, isso realmente não faz sentido nenhum, ter 2 órgãos públicos federais para se fazer o mesmo trabalho. É um retrabalho. Concordo que deva se chegar a um consenso, acho que o IBGE já tem uma definição maior dele aí, que ele já tem que fazer, ou a Conab fica, mas tem que um ou outro tem que assumir isso, com certeza, e não precisamos dos dois fazendo isso. Porque, primeiramente, também os números deles nunca fecharam. Eu nunca vi um número do IBGE ser igual. Eles estão bastante próximos até na safra de soja, 1 milhão e pouco de toneladas de diferença até próximo, até estrangeiro, porque normalmente é maior esses números. Mas acredito que pode se trabalhar com só. E quero aproveitar aqui, com certeza, saudar quem está nos acompanhando, porque a gente começa um bate-papo nosso, uma fala, esquece que do outro lado da telinha, além de nós, tem as milhares de pessoas que nos acompanham dentro desse bate-papo, dessa informação que nós estamos fazendo e levando a esse produtor que nos acompanha, ou a sociedade de um modo geral. Quero saudar a todos que estão nos acompanhando. Muito bom, Galvão, obrigado. E um dos nossos internautas colocou aí, Leonardo, que a previsão de quebra de safra em Goiás está na casa de 17% a 23%. Não aparece aqui o nome desse... José Mário, segundo José Mário Schreiner, na expedição, a safra no estado terá uma quebra de 17% a 23%. É por aí mesmo, Leonardo? Bom, em Goiás, ano passado, a gente teve uma safra de 65 sacos hectare, aí de média, né? A gente está estimando, coisa nossa ali, a percepção nossa, que deve ficar entre 50 e 55 sacos por hectare, né? Então, assim, pode estar dentro desse... Acho que está talvez um pouquinho mais aí. Tá, puxa vida, que coisa. Antônio, por favor, alguma questão sua para os nossos convidados. Maravilha. Eu quero trazer aqui alguns dados, tá? Até porque, de novo, o objetivo é nós buscarmos uma solução. Nós temos o Leonardo, que é o representante da Embrapa, que é um órgão que dá muito orgulho para o nosso país, por todo o trabalho que foi feito. É um case de sucesso da parceria público-privada. Nós temos, e nós estamos querendo transformar os nossos dados. E estamos aqui discutindo a possibilidade da Conab fazer isso. Pois eu resolvi entrar no relatório da Conab. Eles têm cerca de R$1 bilhão, 1 bilhão e 63 são as despesas totais da Conab. Desses 1 bilhão e 63, eles gastam 912 com folha de pagamento. Ou seja, quem tem um comprometimento desse tamanho com folha, ele vai ter dificuldade de fazer investimentos e de ter equipamentos para poder dar conta desse trabalho. Só que aí a gente vai um pouco mais a fundo para entender quem são as pessoas nessa folha. Nós temos 3.472 funcionários. 3.472. Em primeiro lugar, eu pergunto, quantas empresas vocês conhecem que tem 3.472 funcionários no Brasil? Esse é o primeiro ponto. Só que tem um detalhe. Quando a gente olha essas pessoas por faixa etária, 82%
82% está acima de 50 anos. Inclusive, nós temos 673 entre 51 e 60, 1.615 entre 61 e 70, 251 entre 71 e 80 e 2 entre 81 a 90. Ou seja, o público que é jovem, menos de 50 anos, é 12% do pessoal. 12 não, 18% do pessoal. E é lógico que a maturidade, é lógico que a senioridade, ela tem uma contribuição muito grande, mas a juventude também tem. Então é importante que haja um equilíbrio maior. A impressão que nós temos é que, como é CLT, tem muita gente que se aposenta e continua lá trabalhando só por causa porque pelo INSS vai ter um salário bem menor e não juntou dinheiro ao longo da vida. Não fez previdência privada e precisa daquele salário. Vai ter aquelas indicações políticas, etc. Ou seja, se nós queremos enfrentar um processo de melhoria da Conab, nós temos que olhar para os relatórios dela, nós temos que olhar para os números dela, e vocês vão me desculpar, mas quase 3.500 funcionários, 82% acima de 50 anos, 2 entre 81 e 90, 251 com 71 a 80 anos, e mais, nós temos desses 3.472, nós temos 3.053 trabalhando. Os demais, cerca de 420, estão em licença. Ou seja, nós temos mais de 10% do quadro em licença. Isso, me perdoe, mas isso fica difícil funcionar uma coisa assim. Nós precisamos melhorar esse processo, e nós, como sociedade, e tu, Galvão, como um presidente de uma entidade tão importante, cabe a nós, sociedade privada, fazer essa cobrança. Não adianta cobrar de governo, nós é que temos que cobrar essa mudança, porque essa estrutura não vai nos levar muito longe. Muito bom, Antônio. Eu queria aproveitar essa colocação da iniciativa privada e perguntar para o Galvão, que é o presidente da AproSoja, maior hoje, grão, soja, milho, com o Galvão, a relação, por exemplo, Galvão, com o cliente do agricultor, a relação, por exemplo, com a Biob, a relação com a BIA, Associação da Indústria, ou seja, como está a relação dos produtores com os clientes dos produtores? Tem diálogo, é possível caminhar, é possível reunir, porque o conceito de agribusiness pressupõe que haja uma coordenação da cadeia. Como você vê a possibilidade da coordenação dessa cadeia envolvendo soja e milho? Por favor, Galvão. Tejão, na verdade que é muito difícil esse relacionamento. Você sabe que quem nos fornece os insumos, seja ele no fertilizante, são quantas empresas que nos fornecem? Os que nos fornecem os defensivos agrícolas, quantas indústrias tem? Até o que nos fornece aqui, as vivendas e tal, dá um volume até grande, mas quem é dono realmente da produção do próprio defensivo? E quem nos compra a nossa produção? Eles não sentem mesmo para conversar com nós fácil não, Tejão. E você leva essas demandas, como já cansei de levar elas, sobre essa questão desses contratos, Leonino, é por adesão, se quer, se não quer, acabou. É desse jeito. Então o cara que te empurra o papel na frente e te fala, é isso aqui e acabou, e você vê cheio de cláusulas leoninas. As multas nossas para eles é 50%, deles para nós é 2%. Se você quer, você quer. Como é que você consegue dizer que tem diálogo dentro do setor, de quem nos vende e também de quem nos compra? No momento que eu for comprar de uma empresa, por exemplo, que eu pagar até antecipado um fertilizante, para mim conseguir dessa empresa um comprovante que ele me dê algum tipo de garantia por escrito, é um pacto. Você não consegue, o cara quer receber o dinheiro que te dá o recibinho que eu paguei lá, você 1.000 toneladas de adubo. Se eu vou pedir para ele o crédito de 1.000 toneladas de adubo, o cara me exige, eu não vou dizer a minha mãe de garantia, mas me exige propriedade, me exige bens, me exige avalista. Então, na verdade, você tem um bom relacionamento de conversa. Conversar, se você procurar, te atende, você fala, mas virou as costas, tem já uma demanda que você leva lá. E cansamos já de fazer isso com o próprio atual presidente da Biob, com quem estava antes, você não consegue ter solução nenhuma. E, infelizmente, a Biob também, como eu, não posso aqui, por exemplo, dizer para o produtor, faça isso, faça aquilo.
A gente sabe que o produtor precisa ter representatividade. Quem vai definir o negócio do produtor é o produtor. A gente simplesmente tem uma orientação, própria entidade. Agora, é a mesma coisa de óbvio. Você manda um presidente de uma entidade fazer uma conversa com a gente, mas ele não tem autonomia para tomar providência sobre como opera aquela associada dela, como nós também. Eu não tenho autonomia de chegar e falar para o produtor, você tem que fazer isso ou definir pelo produtor. Então, esse relacionamento, Tejão, é péssimo. Nós já viemos cobrando da autoridade que traga para uma mesa de negociação. O governo tem que ser mediador sobre esse assunto. Inclusive, uma das coisas que eu cobrei, agora também bem recente, do próprio secretário, Oneri Guerra, até sugeri com ele, pedi uma conversa com ele agora, na segunda-feira de manhã, o governo, que existe essa bate-papo, essa conversa. Nós protocolamos ofício no Ministério da Agricultura pedindo audiência ano passado. Não recebemos resposta até hoje, inclusive, estejamos no Ministério da Agricultura, que você tem uma picuinha, é política, não é pessoal, não é da questão do setor, do segmento, não tivemos resposta. Agora, a gente tem uma aproximação também maior com ele, solicitei, e justamente a gente quer que o governo seja mediador em cima desses contratos leoninos. A própria classificação nossa, que estamos aí discutindo há quantos anos a classificação do soja, os absurdos que são cometidos, você não tem uma intervenção forte do governo, você vai dentro de cada empresa e faz o que quer. Por exemplo, você vai descontar a unidade do grão do produtor rural quando mediu que deu acima dos 14, agora está na nossa briga dos 13 e 14. Cada empresa aplica para cada grão de unidade o índice que ela quer. O índice que ela quer. Nós temos um maneiro na mão que tem empresa que começa descontando até 8% na unidade da soja do produtor. 14,1, por exemplo, quando você fazer um cálculo, te dá 8%, Tejão. E não adianta você sentar lá com aquela empresa que está cobrando. Esse é o assunto. Vamos definir. Então, o que é que nós estamos pedindo? Que se crie uma planilha, porque se a unidade, a quebra dela, segundo o Conab, segundo aí, professor que estava dentro até da nossa audiência pública, fala que a média quebra em torno de 1,15 e 1,16, que se institui a nível de Brasil, que a empresa que me comprar o produto, se tiver a unidade acima daquela recomendada, que seja descontado dentro de uma tabela de pesquisa. E não de uma tabela que o cara inventa, cada empresa inventa. E outra coisa, tem empresas, por exemplo, que não lhe fornecem a tabela de unidade e coloca numa cláusula do contrato que o produtor é conhecedor da unidade e ele não te entrega a tabela de desconto. Então fica difícil, porque o poderio econômico dessas empresas que nos compram, onde você tem os maiores atritos da produção para quem a gente vende, e nem tanto de quem a gente compra. Existe sim o problema de quem compra, quando quebra uma empresa, a gente fica a ver navios aqui, porque eu mesmo fui. Entrei na primeira LJ quando criada no novo modelo e não recebi até hoje nada de empresa. Recebi, mas tudo bem, quebrou, foi. Agora tem que ter essa proximidade, sim. Quem tem que fazer esse meio de campo é o governo, é o Ministério da Agricultura, não para pagar conta, mas para mediar e achar uma solução e parar de dizer a verdade. Essa exploração que é feita em cima do produtor, que cada empresa pratica o desconto que quer. E o pior de tudo, Tejão, que todos vão em cima do peso bruto da carga para descontar o produto. Se tu tiver impureza, se tiver variado, se tiver umidade, você deu 40 mil quilos na carga, todo mundo desconta dos 40 mil quilos e não no subtotal. Sabendo que a impureza pesa com umidade, sabendo que o variado, caso ele passe do nível aceitável, ele tem unidade, mas é descontado em cima de todo o produto. Então, a nossa desavença, se dizer, é esse o problema, Tejão. Olha, Galvão, você está me contando aí uma coisa que me preocupou muito, viu, Antônio, Leonardo, nossos internautas. O Ray Goldberg, nos anos 50, identificou que sem a coordenação do sistema, ele tem problemas, ele tem falhas, ele causa infelicidade para agentes desse sistema. E Galvão está me colocando que nós estamos em 2024 e não estamos conseguindo fazer uma reunião da cadeia produtiva dos grãos mais fundamentais do país, porque eles se multiplicam em tudo, né? Vai para alimento, vai para biocombustível, vai para um monte de coisa. Portanto, é uma preocupação. Acho que fica aqui o nosso registro. Tem que existir uma coordenação sistêmica. E, Galvão, olha aí, tem aí uma missão e tanto para vocês, viu? Como presidente da ProSoja Brasil. Vamos ouvir a Letícia, que também mandou aqui uma pergunta para
para o Galvão, para o Leonardo. E, Antônio, você me ajuda aí na distribuição da pergunta da Letícia, por favor. Tá bom. Olá, queridos amigos do Conexão Campo Cidade. Falo diretamente da Inglaterra, onde estou passando as minhas férias, mas não poderia deixar de participar desse programa importante e com um convidado especial, o Antônio Galvão. Então, gostaria de fazer 2 perguntas. Como você avalia o crescimento da área de soja a partir do programa do governo que espera converter 40 milhões de hectares de pastagens degradadas em áreas mais produtivas de grãos e pastagens? E a outra questão, como o Brasil deveria enfrentar o problema do déficit da capacidade de estocagem de grãos? Como é que a gente vai fazer isso? Obrigada e uma ótima participação para vocês. Antônio, vamos lá. Pega essa da Letícia e leva adiante, por favor. Letícia, é um prazer falar contigo aí também, com a tua participação, curtindo suas férias lá, mas mesmo assim participando. Essas são as grandes lutas nossas, começando pela segunda pergunta dela, armazenagem. É a mesma coisa, e foi você mesmo, Tejão, que falou para mim, esse item, que é a mesma coisa, um banco, formar um banco e não ter um cofre para guardar o dinheiro. Quer dizer, que o nosso dinheiro, todo investimento, quando não é levado por um excesso de chuva ou pelo seca, e você colhe ele, você teria que ter um local para você ser dono do teu produto, para você também poder, dentro disso, barganhar um pouco de valor. Então, o déficit armazenário nosso é o grande pesadelo que nós temos a nível de propriedade. Mesmo quando você for fazer a somatória de todos os armazéns brasileiros, hoje mesmo, o armazéns de terceiro, colocar de margem do produtor, você sabe que nós mal conseguimos armazenar metade dessa safra nossa. Parece que eles esqueceram que o Brasil, a grande maioria do seu território, a gente consegue fazer 2 safras. E temos atrevido dos produtores que fazem 3. Aí monta ainda os pivôs de irrigação e cadê o recurso, cadê a forma de você fazer essa questão, dizer, de armazenagem. Então, isso é o grande desafio nosso, Tejão, que a gente tem batalhado muito. A gente conseguiu um pequeno avanço quando você fez aí armazéns de até 6 mil toneladas, um pouco de diferencial de recurso, mas aonde que esbarra esse problema? É nas garantias reais e nas exigências dos bancos. Eu vou lá, compro uma coletadeira, 2 coletadeiras, pago lá 6, 7, 8 milhões, 2 coletadeiras. Eu assino um papel e deixo a coletadeira alienada e eu vou embora com as minhas máquinas novas. Se eu for pegar esses 6, 7, 8 milhões de reais para montar um armazém, aí começa a burocracia. Qual é a garantia? É a propriedade, é mais não sei o quê, é mais não sei o quê. Então, a burocracia, Tejão, para o acesso do recurso, para a armazenagem, a nível de propriedade, principalmente, é o grande desafio que a gente tem. E nesses juros atuais que está aí hoje, também com investimento de longo prazo, fica muito difícil, Tejão, da gente dizer de buscar esse recurso além dessas dificuldades. A primeira pergunta dela, Tejão, dá uma pincelada para mim. A primeira pergunta me fugiu dela. Antônio da Luz, você... O primeiro ponto era, ela falou sobre armazenagem e outra sobre os números da safra. Tá. 40 milhões de hectares. Olha, o que faz crescer a área não é plano de governo, é demanda. O governo não pode, onde o governo não botar o braço, não botar a mão, não botar o bico, não se meter, não tem problema nenhum. Ele tem que dar um jeito de ajeitar, arrumar um recurso, que o restante a gente faz aqui no campo. Porque esse crescimento vertiginoso que teve em produtividade, dizer uma área proporcional, dizer que para cada hectare de área a gente triplicou, dizer a produção do que aumentou na área, esse não é o problema. Inclusive foram apresentar nessa COP28 lá, que para mim foi uma besteira, que ninguém quer saber o que você está fazendo com a propriedade, que isso é um absurdo, Tejão. E os manifestos hoje da Europa querem impedir de produzir alimento, dificuldade de produzir comida. Qual é o objetivo disso? Então, o que nós temos que fazer isso? É demanda que não tem atrapalho. Agora, num ano como esse, que nós já prevíamos aí, que se houvesse aumento de área, por exemplo, da safra passada para essa seria muito pequeno, e acredito que se for rever os números, acredito que eu não sei se ela houve crescimento, essas áreas que abandonaram, que deixaram, que acabaram plantando algodão em cima, agora, com preço ruim, pode fazer o plano que quiser, de 10 milhões, 30, 40, 50 milhões de hectares, que ninguém vai fazer investimento. Quando você tem demanda, quando você tem renda na atividade, ela acontece automaticamente, como veio acontecendo
nesses últimos 20 anos, pós-crise de 2005, 2006, estamos aí chegando aos 19 anos da grande crise. Quanto foi o nosso crescimento? Então, para você colocar esses 40 milhões de hectares na produção, e o Brasil tem essa condição, inclusive em cima de áreas de pastagem, dizendo, vamos nem falar em áreas novas abertas, respeitando o pequeno direito que o produtor tem, ela pode acontecer sim, sem problema nenhum. Agora tem que ter demanda de consumo, tem que ter renda na atividade para isso acontecer sem dúvida nenhuma. Agora, um plano, simplesmente colocar no papel, dizer que vai fazer isso sem renda no campo, não tem santo que faça milagre. Tá certo. Ou seja, o velho planejamento. Leonardo Campos, qual é a tua visão sobre todo esse embate aqui que estamos tendo? E eu tenho uma pergunta para o Leonardo também, Tejon, já aproveitando que vai ficar com a palavra, eu queria fazer a pergunta para ele. Leonardo, nós conseguimos passar os Estados Unidos em produtividade, né? Isso passamos, não só somos o maior produtor, mas temos tido recorrentes resultados de produtividade melhores que os americanos em soja. Mas em milho nós observamos uma diferença ainda importante pró-Estados Unidos. Como é que a Embrapa vê isso? Como é que é o futuro da produtividade de milho na visão de vocês? Bom, primeiro eu vou falar dessa questão da área. Eu acho que isso aí é uma grande oportunidade que a gente tem, né? A gente pode ampliar a área muito tranquilamente, adentrando simplesmente nessas pastagens degradadas que a gente vê. Teve um ano, se não me engano, foi 2021, 22 ou 2021, que Goiás cresceu 8,5% em área. E esses são números de áreas de expansão. E, na verdade, essa expansão ocorreu em pastagens degradadas. Então, assim, é uma oportunidade da gente fazer um lobby muito grande aí na questão da produtividade do Brasil, que, com certeza, é uma das mais ecológicas do mundo aí, que existe, das mais sustentáveis, né? Isso é uma oportunidade, né? A gente hoje tem um programa de soja baixo carbono, que seria uma possibilidade do produtor ampliar, né, a possibilidade de criar mais divisas para o produtor. Simplesmente a gente vai... nós vamos alinhar essas práticas que o produtor já faz e quantificar exatamente o que o produtor consegue economizar de emissão de carbono e tentar mostrar para o mundo todo, né, e conseguir que o mundo todo enxergue isso e transforme essa percepção em dinheiro para o nosso produtor. E tem essa possibilidade, muita área de pastagem degradada. Com relação à questão do armazenamento, isso já é uma questão antiga. Antes de vir aqui para Goiás, eu fiquei 9 anos em Palmas, no Tocantins, né? E a gente trabalhava também em várias regiões. E não foi uma, nem duas, nem 3 vezes, a gente já viu a soja ficar no campo, porque a VLI, por exemplo, que estava fazendo o escoamento da produção, tinha algum problema e o produtor não podia colher, porque não podia receber ali na via, né? Então deixava a soja no campo, né? Um risco porque não tinha essa possibilidade de armazenamento, né? Isso é uma questão que eu acho que seria interessante ser colocada como política pública também, E por último, essa questão do milho, eu vejo assim, hoje o nosso foco dos produtores é a soja, né? Então, o milho ele é colocado após a soja. A nossa janela de produtividade de água, eu acho que a gente faz muito, é muito intenso a agricultura que a gente faz, e eu acho que o milho acaba pegando um pedacinho que pode ter uma maior disponibilidade ambiental para que esse milho consiga produzir o máximo que ele pode produzir, né? No Tocantins, por exemplo, quando a gente faz uma safrinha de milho, né? E esse milho, invariavelmente, ele vai pegar um período maior, um período de seca, e a gente não sabe exatamente quanto. Quando é um ano bom, a gente tem produtividades aí em torno dos 150 sacos, 170, e sendo que aqui em Goiás, o pessoal já fala em 170 sacos por hectare, é uma
comum, e chegando até mais, perto de 200, em ambientes que têm maior oferta ambiental. Então, eu acho que isso muito também de como o milho vai ser colocado. Eu acho que se o milho for colocado, por exemplo, para competir com a soja, competir em termos de ambientais, né, no ambiente, se você colocar uma lavoura de milho na época onde você tem maior disponibilidade hídrica e colocar a soja também, eu acho que a gente vai produzir vai ter boas produtividades. Eu acho que é mais por esse lado, ok? Muito legal, Leonardo. Olha, tivemos aqui um encontro, Antônio, extraordinário aqui com o Galvão e o Leonardo, hein? Galvão, alguma observação? Gostaria até de fazer um comentário sobre essa pergunta do Antônio da Luz com o Leonardo sobre a questão de milho. Olha, você fazendo milho numa segunda safra, igual o Brasil está fazendo, correndo risco sempre de lá no final, aquela falta de umidade, porque você faz um planejamento de safra, você não deixa para comprar depois que está com a soja pronta. Então, hoje nós temos um sério problema também nessa segunda safra, porque praticamente o produtor tem lá a sua semente comprada, o seu nitrogênio comprado, que praticamente se usa nitrogênio. Mas se nós pegarmos um período, Antônio da Luz, normal de umidade, e aplicarmos aqui nas nossas terras, a mesma adubação que é aplicada nos Estados Unidos, em relações de ponto de nitrogênio e potássio, eu te falo que nós não perdemos. Porque as áreas que é plantado milho de primeira safra, o Paraná, por exemplo, se vocês forem na região de Guarapuava, vai na região de Campos Novos, onde tem um perfil de solo, tem um solo que é... E não é bom igual os dos norte-americanos, porque o deles serve de adubo para nós. Nós não perdemos em produção para eles de milho. E em produtividade. Produção nós vamos perder, vai demorar, porque 380 milhões de toneladas de milho, 390, 370, por aí em relação à nossa 130, e sendo com certeza bem menos. Então, a produção, mas a produtividade nas nossas áreas, quando você tem uma umidade normal, plantado de ciclo normal, a gente não perde produtividade para eles, não. Eu concordo contigo, Galvão. Vis-a-vis, primeira safra, a gente não perde. Só que nós plantamos milho na segunda. E nós temos que desenvolver a segunda safra para ter altas produtividades. Ah, mas é difícil. Era difícil plantar soja no Centro-Oeste. E hoje a gente planta e tem altas produtividades, ou seja, tem que pesquisar, nós temos que investir em pesquisa, nós temos que suscitar essa curiosidade e essa cobrança para que venha, porque é possível nós chegarmos lá. Antes a gente ouvia, é impossível plantar soja no Centro-Oeste, tá aí, não é impossível a gente plantar milho em segunda safra e ter alta produtividade. Tudo era impossível. Isso que aqui não dava soja nenhuma, depois não dava segunda safra. O ano passado aqui praticamente chegamos em 100 milhões de toneladas de soja e milho, no mesmo período de chuva, e um período curto de chuva. Quer dizer que está fazendo um milagre, na verdade. Estava agora falando com o pessoal que estava ali na pesquisa, que eles querem saber qual é o milagre de nós, principalmente no Mato Grosso, fazer essas duas safras e colher tanto. Então, se nós olharmos um ciclo normal de plantio nosso, e milho aqui tu colhe 170, 180, sabe? Quem consegue colocar milho aqui na primeira quinzena de janeiro, aí corre o risco de pegar variado lá na frente, que quando o milho está amadurecendo, por algum excesso de chuva dentro do mês de abril. Agora, a produção nossa de milho é estrondosa, se nós formos analisar, e vamos precisar muito mais, porque Mato Grosso vai dobrar a produção de etanol em coisa de 3 anos, 4 anos, nós vamos precisar mais do dobro só para a produção de etanol aqui, das indústrias que estão sendo implantadas e as indústrias que estão sendo ampliadas, já existente a produção de etanol. Então, milho é muito bom. Nós vamos dobrar de tamanho, sem dúvida alguma, Galvão. Nós vamos dobrar esse país aqui de tamanho. Chegamos aqui ao final do nosso horário, do nosso tempo, e eu queria ouvir aqui a última palavra, que é a sua síntese, a sua conclusão. Por favor, Leonardo, para os nossos internautas, a sua palavra de despedida. Bom, mais uma vez agradecer aí a vocês, né? Eu acho que a nossa palavra de despedida vai muito aí do que a gente tem falado aí no final, né? Antes a gente não pode desacreditar e nem demais e nem acreditar demais. Então a gente vai devagarzinho, mas eu gosto dessa percepção. Eu acho que a gente busca sempre melhoria em todos os processos. Essa questão do milho é uma questão que a gente
provavelmente vai melhorar e vai melhorar muito. A gente não escutava em 150 sacos de milho lá no Tocantins e hoje já tem isso, né? Então, nós vamos refinando as nossas metodologias. A gente tem outras pesquisas em paralelo para a gente diminuir esses efeitos da seca. Então, acho que o prognóstico vai ser muito bom. Eu acho que a pesquisa vai buscar novos desafios e novas soluções, né? Eu espero que a gente amplie e dobre mesmo essa produção e, claro, de forma sustentável, e mostre para o mundo todo que a gente já sabe, né? Que os nossos produtores aqui são mas muito acima da média e muito únicos aí na questão da produção. Sem dúvida, Leonardo, muito obrigado por você ter vindo aqui conosco. Antônio da Luz, por favor, teu recado. Tejon, eu acho que o segredo para nós bater nos Estados Unidos produzindo em segunda safra, a primeira coisa é acabar com a cigarrinha, como muito bem lembrou aqui o nosso telespectador, muito bem lembrado, Fernando. Mas também nós temos que dizer para os produtores que é impossível. Se disser para eles que é impossível, aí eles vão lá e fazem. Então, acho que temos que provocar o Galvão aí para dizer para ele, não vai dar. Aí eles vão lá e fazem. Mas eu queria terminar em alto astral com brincadeira, mas infelizmente a realidade dessa semana que passou não nos permite. Infelizmente, nós tivemos um conflito no estado da Bahia que resultou em morte, o que é uma absolutamente lamentável o fato que aconteceu. Mas a Federação da Agricultura da Bahia, ela emitiu uma nota onde ela se posiciona e lembra que enviou inúmeros ofícios aos poderes constituídos, alertando sobre o perigo iminente de conflito, solicitando medidas enérgicas e efetivas no campo para cobrar o cumprimento da lei. Estou lendo o trecho da nota. Garantir a segurança na cidade e no campo, como é conhecimento de todos, é uma obrigação do Estado. E isso é inegociável. Também eles dizem que, por mais uma vez, convocou o poder público para garantir o que está previsto na Constituição, que é combater invasões de terra. Vai além de defender o direito de propriedade privada e a segurança do campo. É também, sobretudo, defender o Estado de Direito. Eles dizem ainda que a invasão de propriedade privada é crime previsto no Código Penal, representa desrespeito ao direito de propriedade assegurado na Constituição. E a federação está orientando aos produtores a atuarem na defesa dos seus interesses, mas rigorosamente dentro dos limites da lei, sem extremismos ou violência de qualquer espécie. Então, esse episódio que aconteceu, que todos nós lamentamos, agora ele não surpreende, justamente porque o Estado, de certo modo, tem incentivado esse tipo de posição que espero que tenha um fim. Obrigado, Antônio. Amigo Galvão, a tua palavra final aqui para todos os nossos internautas aqui que estão muito estimulados aqui no nosso programa de hoje. Por favor, Galvão. A gente é lastimável daí ouvir esse relato do Antônio da Luz desse acontecimento na Bahia, mas vai ser inevitável e vai acontecer mais se essa autoridade competente, como ele colocou, não tomarem providência. Ninguém fez uma vida inteira de trabalho para agora chegar a ceder com um bando de pilantra, de sem vergonha, intitulado aí dentro de movimentos sociais, alegando que quer tomar propriedade de que tem 20, 30, 40, 50 anos. Mato Grosso fez isso tudo que está aqui. Essas regiões também produtoras aí do país, desse último, dizer, meio século, que o Rio Grande do Sul já existia, a gente morava lá, já estava bem avançada, foi com trabalho, foi com desafio. E como ele ia fazer a brincadeira, Antônio da Luz, eu vou fazer para ti, né? Porque você falava do produtor, Mato Grosso não produz nada, aquele cerrado, e era isso, né? Soja só vai dar não sei o quê, é lançar desafio. Como é que você coloca 8 alemão dentro do Fusca, aí, Antônio da Luz? Isso que é só para dizer para eles que não cabe. Dizer que não cabe. Que não cabe. Como é que você coloca 8 italianos dentro do Fusca? É só dizer que é de graça. Então ele resolve o assunto facinho. É só dizer para nós que não produz e deixa a gente trabalhar. Logicamente que vem junto a pesquisa e a tecnologia, porque a verdadeira pesquisa, eu sempre falo, sempre respeitando o pesquisador que vem atrás e olha, mas é quando aquele produto realmente vai no campo e que o produtor consiga dar resultado. Porque a pesquisa sempre tem alguém financiando ela, né, Leonardo? Mas quando é nós, o produtor, que vai pôr lá aquela semente lá no campo, se não sair de volta
o recurso que você investiu, você está quebrado. E como eu ia falar a questão do milho, como eu vi o internauta colocar, R$50 o milho, como é que planta? Não planta. O milho pode ter um desabastecimento grande no Brasil. Hoje aqui em Mato Grosso tem empresas que têm coragem de oferecer menos de R$30. Aqui na nossa região, uma saca de milho, em média fala-se em 34, 35, 36, e através de cooperativa, igual a gente tem com as empresas hoje, de etanol, que pagam um pouquinho mais. Então, nesses valores atuais de milho, Tejão, que esteja consciente o governo que quem precisa do milho, que é muito fácil, sim, já pelo período de plantio atrasado. Você cortar uma chuva meio cedo, mas isso vai repetir na próxima safra de milho. Que se não tiver correção do valor, não pagar custo, a gente não vai mais comprar antecipadamente para fazer a mesma área de plantio, porque vai ter redução grande de área de milho, vai ter uma área de milho plantado fora da janela muito grande esse ano, muito grande, e só Deus vai abençoar o mês de abril inteiro de chuva e alguma chuva no início de maio para ter uma boa produção do estado de Mato Grosso. Mas a redução de área, isso é certa, e também a janela também é certa que vai acontecer grande. Então, o que vai ser da nossa safra de milho? É uma incógnita esse ano. Só ela tem que cobrir custo. Como a soja não cobre custo, hoje o milho está pior, a situação dela. E agradecer a todos vocês aí que participaram e todos que nos acompanharam, sim, com certeza, aí no Notícias Agrícolas, essa conexão campo e cidade. Muito obrigado, Galvão. Eu diria que fiquei bastante aqui, por um lado, preocupado e por outro entusiasmado, porque 74 anos depois que o professor Ray Goldberg, lá em Harvard, viu que esse sistema que tem que reunir os insumos, tem que reunir os produtores rurais, de que quem vem depois da porteira tem que conversar, nós estamos realmente aqui numa necessidade gigantesca de coordenação de cadeia produtiva. E a fala do Galvão revela a inexistência de um planejamento estratégico e, de fato, caro Antônio, caro Leonardo, não pode ficar nas costas do produtor. Ele é o elo mais disperso, né? O elo mais espalhado. É necessário que tenhamos aí uma meta da busca dessa coordenação das cadeias produtivas. Meu caro Galvão, fique bem, sucesso, saúde para você. Eu sei que tu é um guerreiro bravo mesmo. Isso que é o principal problema, nós nem abortamos. Como é que nós estamos transportando a safra aqui do Centro-Oeste, especialmente do Mato Grosso, até hoje? O mesmo modelo de 10 anos atrás, com toda a safra que aumentou. Cadê nossas ferrovias aí, ó? Que era para ter ampliado, vem uma dificuldade grande. Estamos ainda em cima da rodovia com o terminal ferroviário em Rondonópolis. Então, você vê, essa 163 de tanta briga, com 5 anos que está conseguindo sair produção aqui para cima. Então, você veja que tem todo esse detalhe dentro disso, que o principal abordagem ainda é que nós vemos como tirar a safra para poder baratear custo. Ou seja, para o produtor ter uma renda maior, ou seja, para o consumidor pagar menos. Que nós não podemos fazer queimando diesel, estragando pneu, com vítimas à vontade, porque o que tem de acidente na São 63 hoje, eu duvido que tem uma rodovia tão movimentada de caminhões, como tem aqui hoje na São 63, aqui no Mato Grosso. Aí, beleza, Feijão. É isso aí, gente. Grande abraço, obrigado, Antônio, Leonardo, Galvão. Valeu. Obrigado. Obrigado, Tejão. Obrigado a todos.